Mas tudo isso é mote para a gente chamar entre nós aqui, Débora Bergamasco, Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. A gente que é muito precavido, né, Fernanda Manhota, não fizemos uma aposta em público aqui como Débora Bergamasco fez. Ela está devendo um hambúrguer com Coca-Cola e batatas fritas para nós dois, para ser um típico prato americano. Daquela rede americana, né? Qualquer uma das duas, né? As duas são americanas, então pode escolher, não tem problema. Ou pode ser outras, né? Porque o que não falta é rede americana de hambúrgueres, opções de hambúrgueres americanos. Mas queria te ouvir um pouco, Fernanda Manhota, desse perfil muito complementar de Tim Walz em relação ao de Kamala Harris. Muito boa tarde, muito bem-vinda. Oi, Yuri. Oi, Débora. É um prazer estar com vocês. E, de fato, olha, a Débora fez a aposta pública, mas eu devo dizer, em defesa dela, que eu também, se fosse Kamala, teria optado pela alternativa do Shapiro, viu? Devo confessar isso publicamente. Aliás, acho que boa parte dos analistas americanos, estrategistas de campanha, vão na mesma direção. Sabem que um dos analistas mais consagrados, né, de eleições americanas dos Estados Unidos usou uma expressão hoje de manhã quando veio o anúncio. Ele disse que todo mundo foi surpreendido pelo anúncio, não pelo nome que foi declarado, mas porque a sensação coletiva foi que Josh Shapiro ficou no altar, né? A sensação de todo mundo era que ele, de fato, seria a primeira opção. E ele era, Yuri, a primeira opção, de fato, porque ele também representava uma espécie de complementaridade, né, para a Kamala, assim como o Tim Walz o faz, mas ele era, do ponto de vista do bônus eleitoral, uma figura mais óbvia, porque, afinal de contas, a gente está falando em Minnesota, que é um estado importante, mas o John Shapiro era representante da Pensilvânia, que não só é importante, como é crucial, né? Essa é a diferença entre eles. Agora, por que no final, no frigir dos ovos, o Walz foi escolhido e o Shapiro não? Existem duas principais hipóteses dos bastidores e uma hipótese pública. As duas hipóteses de bastidores têm a ver, primeiro, com o fato de que houve muita pressão mesmo, sobretudo da ala mais progressista do Partido Democrata, em relação a temas em torno dos quais o Shapiro é muito controverso, sobretudo a questão de Gaza. Lembrando que a gente comentou aqui ontem que ele é judeu e muito afeito à causa israelense. Isso causou uma grande divisão dentro do partido. Houve, de fato, um movimento dentro do Partido Democrata para que ele não fosse escolhido, porque isso poderia, enfim, sinalizar, fazer um gesto que não era condizente com o que boa parte desses novos membros do partido gostariam de ver. Então, essa questão pesou muito, né? Então, era necessário lidar com o risco que o Shapiro representava. Muita gente diz que, na medida em que a Kamala está indo bem nas pesquisas, ela se tornou mais conservadora na escolha. Então, ela entendeu que não precisava dobrar a aposta, para usar a expressão que você trouxe à tona aí com os esportes, né? Não precisava dobrar essa aposta. E ela foi num perfil que também é complementar ao dela, né? Então, continua dentro dessa lógica, mas que, de certa maneira, reproduz um pouco aquilo que o próprio Biden representa, né? Então, a ideia de um homem branco, considerado dentro do partido moderado e que, de certa maneira, sinaliza para uma complementaridade do que a própria campanha do Trump tem feito ao tratá-la, né? Ela não é uma radical, mas a campanha do Trump a trata como uma extremista e, portanto, um homem que é conhecido dentro do partido por ser mais moderado pode servir de contraponto na criação dessas narrativas públicas. O segundo motivo, que tem a ver com o bastidor, que eu disse, então o primeiro tem a ver com as posições controversas do Shapiro e essa resistência democrata. O segundo fator é porque muita gente acha que a Kamala entendeu que o Shapiro, no longo prazo, poderia ser uma ameaça à sua própria autonomia dentro da presidência, caso ela seja eleita. Ele foi tratado por vários analistas como, no caso, o Tim Walz, mais inofensivo, menos provável de causar danos se eleita, né? Então, quer dizer, aquele vice que não vai tornar, né, o molho mais caro do que o peixe, né, Yuri? Então, talvez esse tenha sido um fator decisivo. Em relação ao que é público, ao que não está, digamos, nas sombras da negociação, você citou o ponto mais importante, que é o fato de que, além de ser moderado, como eu já disse, o Tim Walz tem uma capacidade muito grande de criar pontes com um público com o qual a Kamala está um pouco carente de diálogo, que é esse eleitor, sobretudo rural,
sobretudo de áreas trumpistas, né? Ele teve bons resultados eleitorais em distritos onde efetivamente o trumpismo prevalece, os democratas, então, se beneficiando desse perfil conciliador, e ele é bom de palanque, ele é bom de criar slogan, e talvez isso possa vir a somar nessa campanha da Kamala Harris, viu, Yuri e Débora? É isso, Fernanda. E a gente tem aqui também uns dados, viu, do desempenho dos candidatos democratas no estado de Minnesota nas últimas eleições. Estes números estão em uma plataforma que reúne análises de dados e sugere projeções. Queria que você, então, fizesse a análise desses números para a gente, Fernanda. Olha, Débora, acho que a informação mais importante que a gente tem nesses números não está nem do lado azul, nem do lado vermelho. Está no meio, está no centro ali, pintadinho de cinza. Esses números que o 270-2 traz, na verdade, mostram desde os anos 2000, a cada eleição, né, a cada 4 anos, como tem sido o desempenho dos candidatos democratas e republicanos em cada uma das eleições. Então, a gente tem, como todo mundo pode ver, uma predominância de eleição democrata no estado de Minnesota, né? Significa que, se a gente olhar para a série histórica, Minnesota tem votado predominantemente democrata. A margem não é tão grande, né? Já foi maior na história, mas ainda assim é um estado democrata. Agora, por que então Kamala escolheria um governador de um estado no qual é muito provável que ela já ganharia, né, independentemente do seu vice? É porque, além do que ele representa para outros estados, então a gente está falando do que ele pode vir a somar não só em Minnesota, mas em todo o meio oeste, aí sim a gente tem estados pêndulo importantes, a gente tem dentro do próprio estado do Minnesota um conjunto significativo de independentes ou de pessoas que não têm o costume de votar. Esses que estão aí no meio, os em cinza, percebam que em alguns momentos eles representam um vácuo, né, maior, em outros momentos isso se estreita. Significa que em determinadas eleições essas pessoas estão menos motivadas a votar e, portanto, não comparecem às urnas, ou em alguma medida elas até comparecem, mas não votam em nenhum dos dois candidatos preponderantes desses dois partidos que são os majoritários. Então, a estratégia, né, o que está por trás, também é justamente aproveitar que ele tem, apesar de um bônus demográfico e ideológico que já é aliado aos democratas, uma capacidade de convencimento para atrair esse público do meio, esse público que talvez não tivesse tão disposto a ir às urnas ou não estivesse tão apaixonado por essa eleição, mas que em outros momentos da série histórica já puderam ser mobilizados nessa direção. E é um pouco essa mensagem que vai valer para o Minnesota, como a gente estava vendo em tela, mas também para vários outros estados, onde muitas vezes não só existe esse pessoal do meio que está tendo ali as suas mentes e corações disputadas, mas também, eventualmente, eleitores que estejam aliados ao Trump, mas que não necessariamente sejam trumpistas, né? A gente tem que lembrar sempre, Yuri e Débora, que no caso dos dois partidos, sempre há aquela base mais aguerrida, mas há também pessoas que estão ali por rejeitar o opositor ou porque estão inseguras em relação a algum tipo de pauta específica, e a Kamala vai naquele perfil, como disse aí o tweet, né, a mensagem de X do Walls, all in, né, vai com tudo para cima desse pessoal. Então eu imagino que colocando um veterano, homem, branco, com uma aparência de mais velho, que dialoga com conservadores, de um estado que, aliás, tem um apelido, né? Minnesota tem uma expressão que o pessoal usa na literatura americana, tem uma expressão chamada Minnesota Nice. Eles são conhecidos por serem avessos ao confronto aberto, eles, em geral, são muito cordiais. Eu acho que ele vai fazer um pouco essa função na campanha, viu?